Olá, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos proibidos de termos a nossa reunião presencial, nosso culto presencial, mas mesmo assim continuaremos louvando ao Senhor, porque Ele é digno de todo o louvor, de toda a honra, de toda a glória. Vamos louvar a Deus com quebrantado. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
como diz essa música, vamos oferecer a nossa vida ao Senhor como oferta de amor e sacrifício. E junto comigo ofereça também esse louvor a Ele. E vamos cantar todos juntos em adoração. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Amém. Então quero trazer uma palavra de meditação, de reflexão para você, para que durante a semana você possa pensar, refletir e considerar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, tudo aquilo que Deus tem guardado para os seus filhos. Então quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias para o livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura do verso 1 ao verso 9. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento,
prometera dar aos seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A missão de Moisés havia chegado ao fim. Deus havia usado Moisés para levar o povo até a entrada da terra prometida. Mas agora Moisés estava morto e cabia a Josué conduzir o povo na conquista de Canaã. Josué havia sido treinado por Moisés para ser um líder. Ele conhecia a Deus assim como Moisés e ele sabia da fidelidade de Deus para cumprir aquilo que ele prometia. Havia se passado já 40 dias que Moisés havia morrido. Então o Senhor chama a Josué e fala a Josué para que ele se prepare. É chegada a hora dele entrar em ação. É chegada a hora dele guiar o povo de Deus nas conquistas. Deus então diz a Josué: olha, não tenha nenhum constrangimento de entrar na terra que vai conquistar. Não tenha. Eu vou expulsar essas nações porque eu sou dono de tudo. E eu posso muito bem dar essa terra de presente para quem eu quiser. Tudo é meu, tudo me pertence. Então, a promessa que eu fiz a Moisés continua sendo válida. Aquilo que eu falei, que eu declarei para Moisés, é ainda o meu desejo. Eu vou realizar isso e vou fazer isso através de você, ô Josué. Deus está mostrando a Josué o seu objetivo de guiar o povo de Deus, de fazer com que o povo de Deus conquiste a terra prometida. Esse era o propósito, era isso que Deus esperava de Josué. Mas antes que isso acontecesse, Deus então faz algumas considerações a Josué. E a primeira consideração nós temos nos versos de 5 a 6. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Deus estava mostrando que ele ia realizar uma obra grandiosa. Agora, para realizar essa obra, era necessário coragem. Josué teria de ser um homem corajoso. Deus não está dizendo que iria transformar Josué no homem mais forte do mundo. Deus não está dizendo que iria fazer com que Josué fosse o homem mais corajoso da terra. Não é essa a declaração do Senhor. O que Deus está dizendo a Josué é que se ele se esforçasse, tivesse bastante ânimo para realizar a missão que foi confiada a ele, porque ele estava com ele. Deus está com Josué. Então Deus diz, olha, tenha coragem para realizar essa obra. Tenha coragem para fazer aquilo que eu espero que você realize, para que você possa atingir o meu propósito. Tenha coragem, Josué. A terra que Josué estava prestes a entrar não era desconhecida para ele. Ele foi um dos espias. Ele viu os benefícios da terra, mas ele também viu as dificuldades. Ele teria de enfrentar os filhos de Enaque, que segundo Números capítulo 13, do verso 28 e o verso 32, mostra que os filhos de Enaque eram gigantes da terra. Eram homens com quase 3 metros de estatura, homens fortes. Além disso, existiam ali grupos que estavam constantemente lutando pela posse daquela terra. Então Josué tinha a convicção que a tarefa não era fácil. Por esse motivo, Deus diz a Josué, ser forte, ser corajoso, se prepara, tenha coragem. Os tempos serão difíceis, mas eu estou contigo. Assim como foi com Josué, é conosco. Deus continua conosco. Agora os tempos são difíceis. A vida cristã tem muitas dificuldades. Dificuldades externas e internas. Nós temos gigantes poderosos nessa terra que estão a nos cercar. Nós temos a prostituição,
a fornicação, a desonestidade, a falsidade, os prazeres da carne, a conformação com o mundo. São gigantes dos nossos dias e esses gigantes nos sufocam. E nós precisamos ter coragem para vencer cada um deles. E outros que nem citei aqui, mas nós reconhecemos isso. O apóstolo Pedro, ele vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 5, do verso 8 ao verso 10, o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Gigantes que nos servem. Mas nós temos um outro gigante, é o que está em nós, é o nosso coração, é a nossa natureza corrupta. Nós temos de lutar contra esse gigante. O apóstolo Paulo fala sobre essa questão lá em Romanos capítulo 7, do verso 18 ao verso 23. Ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo está destacando esse inimigo, esse gigante, que é a nossa própria natureza. E esse gigante tem de ser vencido. Nós temos de ter coragem para vencer esse gigante. Nós temos uma obra grandiosa para ser realizada. Nós temos a pregação do Evangelho, nós temos o testemunho de um servo, de um discípulo do Senhor a ser praticado. Para que isso aconteça, temos de ter coragem. Coragem para enfrentar esses gigantes. Mas Deus também faz com que Josué considere que essa obra grandiosa, além de coragem para ser realizada, Josué precisava de coragem para enfrentar todas as dificuldades que aquela terra que estava prestes a possuir, ela trazia com ela. Era necessário, além de coragem, seguir normas estabelecidas. Olha o que diz o verso 7 e o verso 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Essa batalha, ela não pode ser vencida de qualquer maneira. Além de coragem, temos de ter discernimento. Discernimento para quê? Para lutar segundo as normas. Segundo as normas estabelecidas. E estabelecida por quem? Por Deus. Deus está fazendo com que Josué considere essas coisas. Ó Josué, tu vai enfrentar grandes desafios. Então se prepara. Tenha coragem para enfrentá-los. Mas para enfrentar esses desafios, você precisa estar preparado. Tendo
a minha palavra, as minhas normas, os meus estatutos, bem fixo na sua mente, para que você possa agir conforme essas instruções, seguindo estas normas. Uma grande obra para ser realizada, para obter êxito, precisa-se seguir normas. Não podemos agir de qualquer maneira. Josué deveria ter uma grande intimidade com a palavra do Senhor. E essa intimidade iria capacitá-lo para que ele pudesse se manter sempre equilibrado dentro de um padrão estabelecido por Deus para a sua vida, para tomar todas as decisões, para fazer todas as suas considerações. A lei já estava escrita na ocasião e era uma autoridade reconhecida por Israel. Portanto, Josué deveria meditar, ponderar, pensar no que a lei havia estabelecido. Josué deveria então ter uma atividade constante de leitura nos estatutos divinos. Ele deveria ter um conhecimento técnico bem apurado, porque ele precisava ensinar o povo. Então, a teoria e a prática tinham de estar juntas. As suas atitudes deveriam estar dentro daquilo que Deus determinava. E segundo a obediência a esses padrões, Deus iria fazendo com que ele obtivesse êxito na sua jornada, na realização da grandiosa obra de conquistar a terra prometida. Isso deveria ser uma realidade na vida de cada crente. Uma grande intimidade com a palavra de Deus. É essa intimidade que determina o sucesso da missão que nos é confiada, assim como foi confiada a Josué. O conhecimento adquirido através dessa intimidade é que nos dá a capacidade de viver de acordo com a palavra do Senhor. O estudo das Escrituras Sagradas é que nos concede o equilíbrio necessário para não nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita. E essa é uma exortação importantíssima nos nossos dias, pois temos testemunhado muitos crentes, infelizmente, andando nos extremos. E o que Deus está mostrando é que os extremos são perigosos. José, tu tem de ter um padrão equilibrado. Se nós nos esforçarmos e seguirmos as normas estabelecidas por Deus, nós não vamos nos desviar do caminho do Senhor. Nós vamos andar sempre de forma equilibrada, nunca nos extremos. E nós seremos bem-sucedidos nessa jornada. Se tenho guardado no meu coração os estatutos do Senhor para não pecar contra Ele, eu gozarei da sua intimidade. Deus fará prosperar o meu caminho. Eu obterei vitória. Assim como Ele comprometeu a Josué. Josué, tem intimidade com a minha palavra. Conhece as minhas normas, conhece os meus estatutos. Esse conhecimento irá fazer com que você tenha a capacidade de conduzir o meu povo nessa terra. O conhecimento teórico vai lhe ajudar na prática. Você vai viver de acordo com o ensino obtido. Isso faz fazer com que você tenha sucesso nessa jornada. Você vai realizar uma grande obra. Vai conquistar a terra que eu prometi aos seus pais. Para isso, você tem de ter na mente, bem fixo, as minhas normas, os meus estatutos, para fazer segundo a minha vontade, segundo o propósito que eu tenho estabelecido. Deus está considerando essas coisas com Josué. Josué, tu vai entrar na terra prometida, tu vai conduzir, tu vai guiar o meu povo. Para isso, tenha coragem. Para realizar essa tarefa, tenha intimidade com a minha palavra. Mas Deus ainda faz uma terceira consideração para com Josué. Olha o que ele diz no verso 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Uma grande obra para ser realizada é necessário convicção do seu executor. Não pode ter na sua mente nenhuma dúvida. Será que serei eu mesmo? Eu estou olhando e será que Deus quer mesmo que eu realize essa obra? Olha, se Deus te chamou, é você que Ele vai usar. E você tem de ter convicção de estar fazendo a vontade do Senhor.
O Senhor está dizendo a Josué: não tenha medo de assumir essa função. Fui eu que te escolhi. Fui eu que te coloquei como líder à frente do meu povo. Assuma esse compromisso de conduzir o meu povo. Se envolva nessa missão. Vista a camisa. Seria o termo que nós poderíamos usar nos nossos dias. Tenha convicção de que você está no lugar que Deus quer que você esteja. Deus estava dizendo a Josué: não se espante, não tenha medo, não se assuste com todas essas coisas, porque eu quero que você esteja aí. Eu estou contigo. Eu não vou te desamparar. Onde quer que você andar, eu estarei com você. Fui eu que coloquei aí. Então tenha convicção de que você está fazendo a obra para mim, realizando uma grande obra, em nome de Deus. Quando nós vamos realizar uma obra, a segurança, a convicção que estamos fazendo a coisa certa, estamos no lugar certo, nos faz ter uma visão diferente de todas as coisas. Quando vierem os desafios, olha, eu sei que eu estou no lugar certo, então eu vou fazer porque Deus quer que eu faça. Isso nos ajuda quando nós temos essa convicção, essa certeza que estamos dentro da vontade do Senhor. E Josué, então, tem aqui Deus confirmando essa vontade. Nós também temos a confirmação de que Deus, ele nos quer aqui. Essa consideração também deve ser feita por mim e por você. Nós devemos ter a convicção que estamos fazendo a vontade do Senhor, estamos dentro da vontade de Deus, estamos exercendo a função que Deus quer que nós exerçamos. Nós temos que ter a convicção de que sim, estamos realizando a obra do Senhor, porque Ele quer que nós realizemos essa obra. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1 da sua primeira carta, no verso 26 a 29, ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quando nós entendemos que é Deus que está nos conduzindo, quando nós entendemos que a função que nós ocupamos não porque lutamos com cobiça, com egoísmo para obter aquela função, mas foi Deus que nos colocou. É Deus que quer que eu realize essa obra. Então eu passo a entender de maneira mais eficaz e mais convincente do propósito de Deus na minha vida. Deus não está impressionado conosco. Deus não está impressionado comigo nem com você. Deus não está olhando e dizendo como eles são bons. Eu preciso usar esses homens, essas mulheres, porque eles são maravilhosos, são competentíssimos, têm um conhecimento intelectual enorme. Não. Deus olha para mim e para você, e mesmo vendo a nossa fraqueza, Ele quer que eu e você, que nós não tenhamos dúvida de uma coisa: o testemunho do Evangelho, somos nós os responsáveis por ele. Deus quer que eu e que você, que nós possamos realizar essa grande obra de testemunhar o seu amor, de testemunhar a sua justiça. E nós precisamos compreender isso. E tendo essa convicção, nós vamos sim apresentar as boas novas do Evangelho de maneira que agrada a Deus. Não porque temos capacidade, não, porque é Deus que nos capacita. E é Ele que nos dá a condição de realizar essa obra. As boas novas do Evangelho mostram que Deus nos aceita como nós estamos e não como nós seremos. Em Cristo somos totalmente, completamente, radicalmente aceitos. 100% da justiça de Cristo nos é creditada. Não parte dela, 100%. E se nós pregarmos o Evangelho em toda a sua totalidade, as pessoas vão se sentir seguras em Cristo. As pessoas são justas em Cristo. E é isso que nós devemos apresentar.
elas não precisam de outra coisa de que não as boas novas do Evangelho, e Deus conta com seus discípulos para isso. Esta foi a ordem. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E ele vai dizer, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu vou contigo. Tenha convicção que foi eu que coloquei você aí, falando, pregando o meu Evangelho, realizando essa obra grandiosa. Agora tenha convicção de que você está fazendo a vontade de Deus. Então Deus, depois de mostrar o seu objetivo a Josué, que ele deveria guiar o seu povo, fazer com que o seu povo entrasse na terra prometida, conquistasse a terra prometida, depois disso Deus faz algumas considerações para Josué. A primeira, tu vai realizar uma grande obra. Ela só pode ser realizada com coragem. Josué, tu vai realizar uma grande obra, mas para ser realizada, você precisa seguir as normas que eu estabeleci. E assim você obterá sucesso. Josué, você vai realizar uma grande obra, mas tenha convicção que você vai realizar uma grande obra, mas fui eu que coloquei você aí. Fui eu que lhe escolhi e eu vou estar contigo. Tenha certeza de que a minha presença é mais do que suficiente para garantir o teu sucesso. Nós temos uma grande obra a realizar. Pregar o Evangelho, fazer conhecido as boas novas de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E para fazer isso nós precisamos ter coragem. É uma obra grandiosa. Os inimigos são grandes, gigantes se levantam. É preciso coragem para enfrentá-los. Essa é uma obra grandiosa e nós precisamos seguir as normas, os estatutos, os mandamentos estabelecidos por Deus. É sempre a vontade de Deus que prevalece. E a sua vontade, então, está na sua palavra. Então, precisamos seguir essas normas. E quanto mais conhecimento nós temos dessas normas, mais capacidade nós temos de ensiná-las, para que outros também possam praticar e fazer conhecido o Evangelho do Senhor. Uma grande obra está para ser realizada através de nós. É necessário que nós tenhamos convicção de que essa é a vontade de Deus, convicção de que nós estamos no lugar certo, porque Deus nos colocou, mesmo sabendo das nossas fraquezas, mesmo sabendo das nossas debilidades, mas Ele quer que nós, mesmo fracos, testemunhemos o poder de Deus. Como diz o texto, para que seja a glória do Senhor que resplandeça e não a nós. Que nós possamos então realizar essa grande obra, que nós possamos então servir ao Senhor com todo o nosso ser, da melhor maneira que nós possamos servir. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e agradecemos por tua palavra. E queremos te rogar que a tua palavra possa, Senhor, achar abrigo no nosso coração, de tal forma que nós possamos praticá-la. Nós precisamos de ti, precisamos da ação do teu Espírito Santo em nossas vidas. Por isso nós te rogamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe e esperamos em breve estar com os irmãos.